Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg. Boa tarde para você e para Cássia, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Uma ótima semana para todo mundo. Ótima semana também, Vera. Boa tarde. Vera em áudio e vídeo. Bom, Vera, permanece no cenário, no tema, a questão da segurança, várias coisas acontecendo. Uma delas é que 4 pesquisas de sábado para cá, de sexta para cá, mostram amplo apoio à operação do Rio de Janeiro. Tem uma CPI começando no Congresso, tem o PL enviado pelo próprio governo, PL das facções, que já tem sido criticado, e o Alexandre de Moraes está no Rio de Janeiro para conversar com o governador, enfim, uma salada que você vai nos fazer aqui, Vera. Pois é, Sardenberg, é a segunda semana com o tema da segurança pública como central, e isso coloca o governo na mesma posição defensiva na qual ele estava na semana passada, justamente porque essas pesquisas, né, a do Atlas, a da Quest, a do Datafolha, a do Instituto Paraná, mostram um apoio mais do que amplo ao que ocorreu no Rio de Janeiro, que é muito diferente da doutrina e da filosofia que o PT e a esquerda defendem para a abordagem de segurança pública. Mas, justamente por esse apoio, pela situação ter chegado a um ponto em que a sociedade parece saturada da violência e disposta até a apoiar uma operação que resulta em 121 mortes, o governo está sem capacidade e sendo orientado a não se colocar frontalmente contrário ao que aconteceu. Então, uma postura que foi reativa na semana passada, inclusive o Lula, na quinta-feira, chegou a sancionar uma lei que foi fruto de um projeto do senador Sérgio Moro, um dos seus principais adversários políticos, que dá mais poder aos agentes que estão envolvidos no combate ao crime organizado, e ele sancionou sem vetos. E nessa semana, o assunto continua quente no Congresso e fora do Congresso. No Congresso, hoje, tem uma série de audiências públicas referentes à PEC da segurança, que é uma das tentativas do governo justamente de dar uma resposta no assunto da segurança. Então, vão à Câmara, na comissão especial instalada para tratar da PEC, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o secretário da área de segurança pública do Ministério da Justiça, Mário Sarrubo, e eles vão ser inquiridos a respeito disso. Amanhã, o ministro Ricardo Lewandowski tem também uma audiência na Câmara, em outra comissão, para tratar de um outro assunto, mas ele vai ser muito questionado sobre o Rio e sobre a questão da segurança pública. E hoje, como você já falou, também tem lá no Rio de Janeiro uma série de audiências conduzidas pelo ministro Alexandre de Moraes para tentar saber detalhes da operação conduzida na terça-feira passada e averiguar se houve abusos, se houve excessos e se houve ali alguma coisa que contraria, que fere um plano de redução de letalidade policial feito pelo governo do Rio com o Supremo no bojo daquela ADPF das favelas, né? Aquela ação que questiona as abordagens em favelas impetrada pelo PSB lá atrás. E Vera, pensando aí em um dos temas que você trouxe para a gente, né, o da CPI, que deve ser instalada nesta semana, já tem briga para os cargos de relatoria de presidência, né? De novo, a briga que houve na CPMI do INSS, né? Entre governo e oposição para ocupar os cargos de comando dessa CPI. A oposição está colocando os nomes mais ali ligados a esse assunto. O próprio Sérgio Moro deve integrar, o senador Flávio Bolsonaro também deverá ser membro da CPI, e aí a gente vai assistir a essa disputa por comando. O governo, a gente sabe que tem bastante dificuldade de se articular e ter maioria. O Senado é um pouco mais tranquilo, mas ainda assim não é uma maioria fácil.
E a gente lembra como foi ali na CPI do INSS, que parecia que estava tudo certo para ter um acordo para o senador Omar Aziz, e a coisa virou ali na última hora. Então, a instalação está prevista para amanhã. O senador Alessandro Vieira, que é oposicionista, mas não é dos mais radicais, deverá ser o relator, e a gente vai ver como é que o governo vai se articular para não tomar um outro vareio, como vem tomando na CPI do INSS, nessa da segurança pública, Cássio. Porque tem a PEC da segurança e tem o PL das facções, né? São dois projetos, mas pelo que a gente tem visto, a impressão que dá é que nenhum dos dois atende essa demanda por mais ação, né? Atende em certa medida, Sardenberg, mas é que a oposição viu nesse tema um flanco do governo para tirar o Lula de uma maré que ele vinha, que era uma maré positiva. Se a gente pensar, ele nem surfou como gostaria e como pretendia no encontro com o Trump, porque ele chegou de viagem já com esse assunto dominando as paradas, e a coisa da negociação com os Estados Unidos saiu um pouco de cartaz. Então a oposição vai insistir nisso, vai insistir em delimitar ali diferenças nos dois projetos. Por quê? Qual é a grande diferença? A oposição agora está defendendo uma abordagem mais militarizada para esse tema das facções, e isso o governo não quer de jeito nenhum. Não quer, por exemplo, que sejam equiparadas as facções criminosas a grupos terroristas, que é uma coisa que a oposição vem batendo muito nessa tecla. Tem um projeto alternativo ao do governo sobre facções, que é um projeto do deputado Danilo Fortes, e que o secretário de Segurança aqui de São Paulo, o Guilherme Derrite, está deixando o cargo para voltar à Câmara para relatar. Então, são abordagens diferentes. Não é que o do governo não encare, ele encara. Ele cria ali a possibilidade de infiltração nas facções, ele cria a possibilidade de infiltração, inclusive com empresas fakes, para você encarar e ali desbaratar o crime a partir das suas finanças, a partir das suas contas, mas o que tem de diferente é essa questão de equiparar a grupos terroristas, que é uma coisa que divide bastante, inclusive os especialistas, porque, segundo algumas interpretações, isso abriria espaço para que o Brasil ficasse vulnerável a uma postura intervencionista, inclusive dos Estados Unidos, de outros países, se deixasse o próprio país claro que a gente tem atuação de terrorismo doméstico, coisa que o governo não concorda, porque ele diz que terrorismo tem que ter uma característica específica de querer derrubar governos ou de querer implementar um Estado alternativo ou de ter alguma questão ideológica que as facções criminosas que atuam no Brasil não teriam. Então tem essa discussão doutrinária e de definição mesmo de como se abordar essas facções. No fim, a discussão, você pode botar facção, lei antifacção, lei antiterrorismo e tal, a questão, no fundo, é a mesma, né? Quer dizer, é o tipo de, por exemplo, penas maiores, pena de prisão perpétua, por exemplo, que não tem, mais restrições às pessoas que forem presas em presídio de segurança máxima e tal, né? Quer dizer, no fim é um balanço entre uma coisa e outra, né? Mais ou menos rigor. Tem uma pequena diferença, né? Porque se você parte do princípio que você tem terrorismo doméstico, você passa a dizer que você tem um inimigo interno que poderia ser enfrentado, inclusive, com o exército, de maneira ordinária, e não só em GLO. Então, essa abordagem militarizada também é uma das coisas que a oposição defende, porque diz que a gente está em guerra, que haveria, por exemplo, algo próximo a uma guerra civil. Então, essa questão de como fazer as abordagens de campo também mudaria um pouco, e o governo não defende, não propugna essa ideia de que você passe a ter uma abordagem militar para inimigo interno. Tá certo. Bom, seguimos, Vera, obrigado, e o tema está aí, vai demorar ainda bastante tempo para a gente, enfim, vai ficar na pauta por um bom tempo. Obrigado, Vera, até. Com certeza. Tchau, gente, um ótimo dia para você. Até mais tarde, Vera.